Então, maravilhoso, porque eu sei que eu preciso ocupar o meu lugar. Eu tenho graça, eu tenho unção, eu tenho favor. O que eu não tenho, eu vou buscar. Ele vai me dar, Ele vai me capacitar. E eu vou. Tem lugar, ninguém seguro. Não tem ninguém seguro. Nós precisamos cumprir com o propósito, nós estamos aqui com um propósito, nós precisamos frutificar, nós precisamos dar fruto, porque se nós não dermos fruto, Deus vai levantar alguém que vai ocupar o nosso lugar. Diga comigo, agarrar escolhas que alguém fez por você e se manter passivo diante de desafios, diga, é uma escolha. Mesmo alguém tendo feito boas escolhas, não quer dizer, eu preciso lutar, eu preciso continuar. Tem um vídeo que a gente já passou aqui na igreja, talvez vocês já viram esse vídeo. Que tem um vídeo, coloca uma série de jovens e alguém diz assim, dê um passo à frente quem nunca ou quem estudou em escola particular. Você já viu esse vídeo? Já viu? Então, cada uma das coisas, quem estudou em escola particular, dá 2 passos à frente. Então, aquele grupo que não estudou já ficou lá atrás, né? E aí ele vai perguntando uma série de coisas e vai colocando aqueles que tiveram algumas vantagens na vida, vai colocando, dê mais 2 passos à frente, dá mais 2 passos. E hora que olha, eles estão a uma distância significativa, quase 10 metros à frente. Olha para trás, aqueles que não tiveram a mesma vantagem estão lá atrás. Mas quando ele dá o start para sair correndo, tem gente que está lá atrás, que sai com tanta força, com tanta determinação, que ele passa à frente daqueles que estavam a 10 metros à frente. Então, qual é o problema? Independente das vantagens que você teve, você vai ter que correr. E se você não correr e não der o seu melhor, quem está atrás, que não teve a vantagem que você teve, vai ter que colocar muito mais força, e muitos que estavam lá atrás passam na frente. É o que a gente vê nos dias de hoje. Pessoas que não tiveram vantagem na vida, pessoas que não tiveram muitos exemplos na vida, estão passando à frente de muitas pessoas que tiveram tudo a seu favor. Tudo. Então, qual que é o ponto? Todo mundo tem que correr. Todo mundo tem seus desafios. Tendo vantagem ou não tendo vantagem, todo mundo vai ter que correr. Diga comigo, alinhar-se com Deus é uma escolha. Eu não preciso de Deus. Ok, vai na força do braço. O dia que você se cansar, você desperta. Só que saiba de uma coisa: maldito é o homem que confia no homem e faz da sua força o seu braço. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, aos ribeiros, no tempo do calor não receia, não se afadiga e não deixa de dar fruto. Quer dizer, dá fruto o tempo todo. Por quê? Está enraizado no lugar certo. Então, escolhas. Levantar-se no espírito, correr a própria corrida. Diga comigo, é uma escolha. Então vamos lá. Deuteronômio 30 diz assim: o que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçam? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que obedeçamos? Nada disso. Diga comigo em voz alta, diga: a palavra está bem próxima de vocês. Diga: está em sua boca. Diga: está em seu coração. Por isso vocês poderão obedecê-la. Espera aí, o Senhor está dizendo assim: o que eu estou ordenando a vocês, o que eu estou direcionando a vocês, não está lá em cima no céu onde vocês não possam alcançar. Não está do outro lado do mar onde vocês teriam que atravessar para alcançar. Está na sua boca e no seu coração. Se está no seu coração, faz sair pela sua boca. Então é possível, está dentro de você. O que eu estou pedindo, o que estou orientando a vocês, a direção que eu estou dando a vocês, não é difícil demais. O que você diz que é difícil demais, não é difícil demais. E aí, olha o que diz o 15. Vejam, hoje ponho diante de vocês, lê você, por favor. Hoje ponho diante de vocês, diga comigo, vida e o quê? Ou morte, ou é uma escolha.
É uma escolha. Ah, mas o senhor está falando que eu escolho destruição? Não diretamente, mas tem escolhas que a gente faz na vida que a gente está escolhendo ela. Escolha a vida, escolha a prosperidade. Eu quero prosperar, eu quero crescer, agora eu não vou prosperar de graça. É como nós falamos ontem, tem gente que quer importar o resultado. Olha um vídeo lá, olha, é o que muita gente olha, né? Olha um vídeo, olha um influencer, olha alguém que fez alguém lá do outro lado do mundo, fez algo positivo, então ele quer importar o resultado. Mas não tem jeito, meu filho, você tem que passar pelo processo. Não existe importar resultado sem processo. Ninguém vai importar o resultado. Aí eu quero o resultado dele, tá aí o processo que ele passou. Hã? Quem está entendendo, por favor? E o processo? Não importa o resultado, não. Para chegar no resultado tem um processo. A gente olha para alguns e fala assim: uau, que resultado, tá, mas como é que foi? Qual é o processo que ele trilhou para chegar lá? Quais foram as guerras? Qual foi diga comigo, perseverança dele? Diz a continuidade. Continuismo. Porque tudo na vida tem que haver continuismo, tem que haver perseverança, tem que haver atitudes como essa. Senão você não chega lá. Hoje ordeno a vocês que ame o Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos e guardem seus mandamentos e decretos e ordenanças, então, diga comigo, vocês terão vida e aumentarão em número, porque a bênção, eu acredito, e vou mostrar hoje para você algumas coisas, que a bênção de Deus nos dá vantagem, a bênção de Deus nos empurra, a bênção de Deus nos coloca à frente, e muito à frente. A bênção de Deus nos coloca em lugares que na força do braço nós não poderíamos chegar. A bênção de Deus nos abre portas que naturalmente não teríamos condições de abrir essas portas. A bênção de Deus nos coloca a mesas que nós não chegaríamos lá, que ninguém nos colocaria nessa mesa, mas Ele nos coloca lá. Então vocês terão vida, aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, diga comigo, os abençoará na terra em que vocês entram para tomar posse dela. Se todavia o seu coração desviar-se, ou se desviar, e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas como vocês. Diga comigo em voz alta, bem forte, por favor, de que coloquei diante de vocês, leia aí, a vida, a bênção. Opa, volta ali, por favor. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida. Você escolhe, porque tem a vida e tem a morte. Você escolhe. A bênção e... Então o senhor quer dizer o quê? Que bênção ou maldição é uma escolha? É uma escolha. Aí naturalmente a pessoa diria assim, eu nunca vou escolher a maldição. Mas as escolhas que a gente faz fora da direção vai nos conduzir à maldição, a uma vida de dor. A bênção é uma vida plena. A bênção é uma vida gloriosa. A bênção é uma vida abundante. Essa é a bênção. Escolham a vida. Ainda a direção, escolham a vida.
Tem ainda a direção. Ó, já estou dando a dica, escolhe a vida. Tem esse caminho e esse caminho, escolha esse, ó. Escolha esse, estou te mostrando, escolha esse. Ah, não, eu não quero, eu vou por esse aqui. É o que muita gente faz, gente. Lamentavelmente é o que muita gente faz. Eu quero... Posso dizer uma coisa para vocês? Não dá para ter duas coisas. Às vezes a gente quer o melhor do diabo, o melhor do mundo, o melhor do pecado e o melhor de Deus. Não vai dar, não. Vamos ter que fazer uma escolha. Eu quero o melhor de Deus. Eu quero ser cabeça. Eu quero viver uma vida plena. O que é uma vida plena para você? Já eu falo. Agora escolha uma vida. Diga comigo, para que vocês e os seus filhos, o que está escrito? Eu sempre digo, tenho repetido muito nos últimos dias, fala isso em voz alta, diga: bênção é geracional, maldição é geracional. Você viu? Para que você e seus filhos, quem tem filhos aqui? Se você ama seus filhos, você vai escolher a bênção. E não tem dessa, tá? Ah, deixa ele escolher o caminho dele. O que um menino sabe? O que você sabia com 10, com 15? Que discernimento que você tinha da vida? A gente é tão louco que a gente acha que a gente é imortal. Se eu tivesse morrido, eu não teria visto a morte. Eu passei por 4 situações que, se eu tivesse morrido, eu não teria visto a morte. Na minha loucura, na minha cegueira. Acidentes que eu sofri que eu nem vi. Eu acordei e poderia não ter acordado. Como teve gente que não acordou. Está entendendo? Pela nossa insanidade. Então, para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouça a sua voz e se apegue firmemente a Ele. Pois, vamos lá em voz alta, por favor. Diga: o Senhor é a sua vida. Vamos de novo? Diga: o Senhor é o quê? Olha para quem está ao teu lado e fala assim: o Senhor é a sua vida. Fala para você, diga: o Senhor é a minha vida. Então vamos lá. Se pegar uma árvore e arrancá-la da terra, o que acontece com ela? Se pegar um peixe e tirar da água, o que acontece com ele? Se pegar você e tirar de Deus, o que acontece com você? Você entendeu ou não? Tem coisas que às vezes a gente não entende. Fala assim: o Senhor é a sua vida. Eu não entendo isso. Então aí você se lembra, uma árvore só tem vida enquanto está na terra. Arranca ela da terra, que em pouco tempo ela morreu. Aliás, ela já morre, né? Só começa a secar. Pega um peixe e tira da água, tira do ambiente dele. Você vai ver ele fazer assim, ó. Não é? Você entende isso, né? Hã? É ou não é? Quem já pescou? Já viu o desespero dele buscando ar? Por quê? Tirou ele do ambiente dele, que dá vida a ele. Tirou o homem de Deus, ele começa a morrer. O peixe não morre na hora, mas ele fica tentando respirar e buscar, e ele vai morrendo aos poucos. O homem, quando é tirado de Deus, ou Deus sai do homem, ele começa a morrer. A vida dele começa a definhar. Está entendendo ou não? Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a você muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deus nos deu a capacidade de fazer boas escolhas, e Ele sempre nos apresenta uma oportunidade, mesmo que
muitas vezes, algumas pessoas afirmem não terem opção. Tem, todo mundo tem. Todo mundo tem. Ah, não tive escolha. Tem, todo mundo tem escolha. Ah, não tive escolha na vida. Teve sim, todo mundo tem. Deus é justo, Deus é fiel. Todo mundo tem escolha na vida. Às vezes a gente não gosta de ouvir isso, mas tem, não adianta a gente falar, todos nós temos escolhas. Às vezes nós ignoramos e não queremos a escolha. Então, eu não vou nem falar de Saul, porque a Bíblia diz acerca de Saul, né? Diz assim: por isso eu me senti obrigado a oferecer holocausto. Ele está dizendo assim: eu me senti obrigado, eu fui pressionado e eu me senti obrigado a desobedecer o Senhor. Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Leia isso aqui comigo em voz alta. Se tivesse o quê? Ele teria o quê? Para sempre o quê? Olha que coisa. Ele está falando assim: eu não tive escolha, eu fui forçado a desobedecer. Ele falou: não, você tinha sim. Você tinha sim, e se você tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado, mas como você desobedeceu, agora ele já procurou um homem melhor do que você, um homem capaz de obedecer, porque você não foi capaz, você não teve caráter para obedecer, ele já escolheu alguém para colocar no teu lugar. Ai! Posso falar uma coisa que vai doer? Posso? Sim ou não? Se você não ocupar o seu lugar, você vai perder seu lugar. Ai, bispo, eu vim para receber motivação, estou te dando uma. Inclusive, muitos que vocês estão trabalhando aqui, ó, todos vocês, estou falando com amor, você sabe que se você não ocupar o seu lugar, se você não der o seu melhor, você é cortado. Você vai perder seu lugar. Se eu não ocupar meu lugar, eu vou ser tirado. A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, ela é cortada. Para que você vai ficar com uma árvore? Não dá sombra, não dá fruto, não dá nada. Para que você vai ficar com uma árvore ocupando lugar? Está entendendo ou não? Estou me incluindo aqui, meu filho. Estou me incluindo aqui. Se eu não der fruto, ó, Deus vai colocar alguém que dê. Deus vai colocar alguém que frutifique. Então, maravilhoso, porque eu sei que eu preciso ocupar o meu lugar. Eu tenho graça, eu tenho unção, eu tenho favor. O que eu não tenho, eu vou buscar. Ele vai me dar, Ele vai me capacitar. E eu vou. Tem lugar, ninguém seguro. Não tem ninguém seguro. Nós precisamos cumprir com o propósito, nós estamos aqui com um propósito, nós precisamos frutificar, nós precisamos dar fruto, porque se nós não dermos fruto, Deus vai levantar alguém que vai ocupar o nosso lugar. Quem estava comigo na live hoje? Então vamos lá. Eu vou entrar num ponto aqui bastante interessante com vocês. Diz assim a Bíblia: ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. A vereda do justo é como a luz da alvorada. Diga comigo, que brilha, o quê? Até? Então quer dizer o quê? Ó, o caminho do justo, não importa o que está acontecendo lá fora. Não importa. Não importa o que está acontecendo lá fora. Não importa. O caminho do justo, daquele que anda com Deus, daquele que está em Deus, é como a luz do alvorecer. A luz da aurora, que vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando cada vez mais, até plena claridade do dia. Está aqui, ó. Diga comigo, que vai brilhando mais e mais, até o quê? Até o quê? Esse é o caminho do justo. Esse é o seu caminho, você tem que brilhar. Caminho iluminado. Diga, se está escrito, tem que acontecer. Se está escrito, é assim. Ô Senhor, o Senhor disse que o caminho do justo é como a luz do amanhecer. Como é que amanhece? Amanhece, primeiro começa só a sombra do sol. Faz aquele arco vermelho. Daqui a pouco ele começa a apontar. Aí aponta a metade dele. Aí daqui a pouco ele sai, mas sai fraquinho. E aí, conforme ele vai nascendo, ele vai subindo, ele vai se pondo.
Quando chega ao meio-dia, está plena claridade do dia, tem luz total. O caminho do justo é assim. Ele começa a brilhar, e vai brilhando mais, e cada vez mais luz sobre a vida dele. Diga comigo: determinando tu algum negócio, lê essa palavra, ser-te-á firme. E o quê? Seja firme. Seja firme. Para de ser oscilante. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu estou firme, hoje eu não estou, amanhã eu não estou. Hoje eu acredito, amanhã eu não acredito. Hoje é tudo que eu quero, já não sei se eu quero mais. Já viu que a Bíblia fala sobre o inconstante? Tiago 1 para você. O inconstante não pensa que receberá de Deus alguma coisa, porque é inconstante em tudo que faz. Dá um cutucão quem está do teu lado e fala assim: seja firme, meu filho. Às vezes a pessoa quer que a luz brilhe sobre ele, mas não tem firmeza. Determinei um negócio, agora eu vou ser firme. Determinei um propósito, agora eu vou ser firme. A luz vai brilhar sobre mim. Amém? Os planos do diligente conduzem à abundância. Diga comigo: mas o precipitado corre para o quê? Eu não vou fazer a pergunta que eu fiz ontem, tá? Quem já caiu num golpe? Quem já caiu num golpe? Golpe financeiro. Quem que achou que estava levando um vantajão e tomou um prejuízo? É o que mais tem. Querendo pular processo, querendo fazer atalho, né? Querendo, precipitado, né? Precipitado. Eu não quero passar pelo processo, eu quero pular o processo. Então eu quero acelerar tudo. Não acelera. Não acelera, até porque nós precisamos dessa caminhada. Nós precisamos desse amadurecimento. Nós precisamos desse crescimento. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus? Diga essa palavra comigo. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar o quê? O quê? Será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Então agora eu vou falar do deserto para quem gosta de falar que está passando por um deserto. O deserto foi o lugar de maiores milagres na Bíblia. No deserto caminhos se abriram onde não existia. No deserto, eu vou ler aqui algumas coisas. Deus é Deus em qualquer lugar. Diga comigo: Deus é Deus em qualquer lugar. Diga: Deus é Deus na cidade. Como a Bíblia diz, Deus é Deus no campo. Diga: Deus é Deus no deserto. Deus é Deus em qualquer lugar. Deus abençoa no campo, Deus abençoa na cidade, Deus abençoa no deserto. Quem está abençoado na cidade? Hã? Tem fazenda, Juliano? Está abençoado na fazenda, no campo? Muito abençoado? Deus abençoa no campo. Não vou perguntar quem está no deserto. Quem está no deserto, Deus abençoa no deserto. Não interessa. Então, deserto é só uma condição momentânea. Deserto não impede o crescimento. E agora que eu vou entrar, me dá referência, por favor. Ele guiou com a nuvem dia e com luz de fogo à noite, no deserto. Fendeu rochas, diga comigo, fendeu as rochas. Aonde? E lhes deu, o que está escrito ali? Tanta água como a que flui das profundezas. Aonde foi isso? No deserto. Você sabe que a rocha é Cristo? Sabe ou não? Sabe que a rocha é Cristo? Quando você fala com a rocha jorra água. Quando você fala: mas no deserto não tem água, jorrou tanta água, tanta água. Estou passando por um deserto. Muda o discurso, porque você não sai dele com esse discurso. Deserto é lugar de milagre. Jesus foi servido pelos anjos no deserto. Pedra fez sair regatos e fluir água como um rio.
Saiu água da onde? Da pedra, de onde não se espera, de onde não se imagina. Jorrou água, suprindo as necessidades do povo. Sabendo que, quando ele feriu a rocha, a água brotou, jorrou em torrentes, mas conseguirá também dar-nos de comer? Tem gente que, querido, presta atenção, quando a gente deveria dizer assim, ó, Deus estava lá fazendo tudo isso que você leu até agora, aí quando entrava uma outra dificuldade, eles falavam assim, mas ele fez jorrar água, saiu água da rocha, tal, ele fez, tal, mas será que ele pode nos fazer dar de comer também? Sabe o que você deveria dizer para você? Quantas dificuldades você já passou? Por quantos desafios você passou? Você não está aqui? Sim ou não? Quer dizer que você passou, você superou, senão você não estaria aqui. É verdade ou não é? Então você não estaria aqui, e você está aqui, então quer dizer que ele te ajudou naquele momento, ele te sustentou e ele te trouxe até aqui. Agora, eu deveria dizer assim, o Deus que foi comigo lá atrás, o Deus que me tirou daquela dificuldade quando eu estava naquela dificuldade, o Deus que me socorreu quando parecia estar tudo perdido, e eu cheguei aqui. Diga assim, ó, eu cheguei aqui. Diga, é o mesmo Deus que vai me levar muito além. A Ele. Então vamos lá. Poderá suprir de carne o seu povo? Poderá suprir de carne? Picanha de preferência, né? Dá lá o versículo. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu. O que está escrito ali? Abriu o quê? Abriu o quê? Porta dos céus abertas, porta da terra aberta. Quando Deus abre a porta dos céus, não tem porta que se fecha na terra. Fez chover maná. Diga comigo, fez chover maná, para que o povo comesse. Diga, ele deu-lhe o pão todos os dias. Maná era o do dia, mas era em abundância. Todo dia chegava a medida do dia. Todos os dias chegava o maná do dia. Todos os dias chegava em abundância. Todos os dias. Não era aquilo que eles desejavam estar na terra prometida, mas estavam vivendo em abundância. Todos os dias. Diga, todos os dias. Não era de semana em semana. Não era todos os meses. Diga, era todos os dias. Todos os dias Deus fazia chover pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida. O que está escrito ali? Enviou comida como? Enviou dos céus um vento oriental, e pelo seu poder fez avançar o vento sul, e fez chover. O que está escrito ali agora? Fez chover o quê? Carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia. Deus assoprou o vento, porque ele estava lá questionando, será que Deus pode mandar comida? Deus pode abençoar? E aí veio, e foi aterrissando, 90 centímetros de aves, codornizes, quilômetros e quilômetros de codornizes que vinham e caía. Levou-as cair dentro do acampamento. Levou aonde? Aonde? Era onde eles estavam. Deus não pode mandar hoje, não? Sim ou não? O que significa essas codornizes para você? Não pode cair lá na tua propriedade? Não pode cair lá na tua empresa? Não pode cair lá essas codornizes? Sim ou não? Ele não pode fazer chover pão do céu lá? Sim ou não? Então para de dizer que você está no deserto. Deserto é lugar de milagre para você. Levou-as cair dentro do acampamento ao redor das tendas. Comeram, diga como? E assim o quê?
Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo. Ele cuidou de vocês na jornada por este grande deserto. Ele cuidou nesses 40 anos. O Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês. Não, diga em voz alta, não lhes tem faltado. O quê? No deserto não faltou nada, meu filho. Para de olhar para o deserto como estou passando por um deserto. Às vezes o deserto interno é pior do que o deserto externo. Porque o que está causando o deserto externo é o deserto interno, é a sequidão interna. Porque eu deveria dizer, peraí, Senhor, no deserto o Senhor fez chover, no deserto o Senhor fez brotar água da rocha, no deserto o Senhor fez chover pão, o Senhor fez chover carne. Só que tem uma coisa, presta atenção, no deserto não estava ninguém parado não, tá? Deserto era lugar de caminhar, se movimentar. Lugar de caminhar, se movimentar, não é ficar parado. Para o mar se abrir, o que o Senhor diz? Diga o povo que marche. O que está aí parado? Diga o povo que marche. Tem outro texto que diz assim, por que vocês estão muito tempo aí ao redor dessa montanha? Levanta, começa a andar. Mas eles os fez sair, diga comigo, com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Assim o Senhor tirou o Israel, seu povo, do Egito, carregado de riquezas, ouro, prata. Diga comigo em voz alta, e não havia uma única pessoa, diga, que não tivesse forte, e o quê? Ouro, prata, forte e cheio de saúde. O que você quer mais? O que você quer mais? Vou ler só um trecho. Só esse trechinho aqui até um ponto. Diga comigo, o menino crescia e se fortalecia em espírito. Viveu no deserto, mas no deserto cresceu. No deserto se fortaleceu. Quem está entendendo? Cuidado com as frases que saem da sua boca. Cuidado com o que você atrai para a sua vida. Porque o deserto é interno. Por isso que a Bíblia diz que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Estou te dando respaldo para sua oração. Porque senão você vai falar assim, mas Deus fez isso, mas será que nisso Ele pode operar? Será que essa mudança Ele pode fazer? Será que esse milagre, será que comigo Ele pode fazer? Será que na minha vida? Poxa vida. Gente de toda a Judeia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ouvir João. Quando confessava seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. As regiões desabitadas e o deserto exultarão. Duas coisas que eu quero falar aqui, tá? Diga comigo, as regiões desabitadas e o deserto exultarão. A terra desolada, diga, se alegrará e florescerá como o açafrão. Diga, haverá muitas flores, cânticos de alegria. Diga, os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo. Diga aí a planície de Saron. Diga, ali o Senhor mostrará a sua glória. Diga, no deserto, diga, eu verei a glória do Senhor. Diga, no deserto, a glória do Senhor, diga, se manifestará na minha vida. Eu fico pensando assim, João estava no deserto e as pessoas iam até ele no deserto para ouvir a mensagem que ele tinha. Quando a gente tem a mensagem certa, tem um conteúdo certo, está falando a coisa certa, do propósito certo, não importa onde você está, Deus vai mandar. Deserto floresce.
você tiver uma mentalidade pequena, eu já estou confrontando com você. Se você tiver uma mentalidade escassa, nós já estamos aqui, num espírito, nós já não estamos no mesmo, porque eu estou confrontando com a sua mediocridade. Porque você vai falar assim, ele não sabe minha realidade. Eu sei de onde eu saí, muitos têm saído, e aonde muitos têm chegado. E eu sei que não é com autocomiseração, com vitimismo, só falando de dificuldade, só falando de problema. Nós temos desafios. Deixa eu dar só um versículo para você. Só um. Aí você escolhe se você quer muito ou se não quer. Diga assim comigo. A quem muito é dado, muito será. O quê? Muito será cobrado, muito será exigido. Quanto mais Deus derramar sobre você, mais Ele vai exigir de você. Porque você tem responsabilidade. E as dificuldades vêm para você aprender a superá-las. Deserto, para muita gente, é lugar de total escassez, mas é o lugar dos maiores milagres. Da gente ter experiências sobrenaturais com Deus. Fortaleçam os de mãos cansadas. Apoiem os de joelhos fracos. Digam de coração temeroso. Diga comigo, sejam fortes e não temam. Pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos. Ele vem para salvá-los. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como cervo, os mudos cantarão de alegria. Fontes, diga comigo, fontes brotarão. Aonde? E os rios correrão na região o quê? Está claro ou não? Sim ou não? Vou repetir. Se levante internamente, se levante no teu espírito, ocupa o teu lugar, porque se você não ocupa o seu lugar, tem chance, cara. O reino de Deus é conquistado à força. João Batista diz: os que usa de força se apodera dele. Usa força. Jesus disse isso. Às vezes a gente começa com um discurso envolvido com tantas coisas, quando Deus está esperando, peraí, eu acredito, eu digo que eu acredito em Deus, eu digo que eu acredito na sua palavra, quando chega o momento de vir à tona aquilo que está dentro de mim, o que sai? Incredulidade, vitimismo, lamentações, é o que sai. Quando eu deveria olhar para a grandeza do Senhor, o solo ressecado se tornará um açude, a terra sedenta mananciais de água. O capim, a cana e o junco florescerão onde antes viviam os chacais do deserto. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão e entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão, eles ficarão cheios de alegria e felicidade. Também transformará os desertos e a terra seca em. Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos. Tem vários pontos aqui para nós. Deus quer um povo que dê a resposta certa. Um povo que Deus quer carregar de unção, de poder, fazendo superar, romper, independente das circunstâncias.
Independente. Deus quer esse povo que acredite. Está lá a pergunta: Deus pode fazer uma mesa no deserto? Ele pode suprir, pode fazer chover o pão dos céus, o pão dos anjos, carne dos céus? Ele pode? Pode. Pode. Então coloca uma coisa dentro de você. Isso que eu estou fazendo com vocês aqui é colocando algo chamado pressão interna dentro de você. E te ensinando uma coisa: na força do seu braço, você não vai longe. Na força do seu braço, você não vai longe. Mas, na força do braço de Deus, cheio do Espírito de Deus, com o Espírito na tua vida, você se torna uma fonte. Quer dizer o quê? Não tem deserto para você. Não tem deserto para você. Não tem, você é uma fonte. Deserto floresce na sua vida. O deserto floresce. Diz aqui, ó: eles semeiam campos, plantam videiras e têm grandes colheitas. Sim, Ele os abençoa. Ali criam famílias numerosas e seus rebanhos não param de crescer. Seus rebanhos não param de crescer. Você não para de colher. Sabe o que é isso? Visão. Eu não vou parar. Deus vai operar milagres. Milagres gigantescos. É tempo de avanço, é tempo de promoção. É tempo de transferência. Transferência de riquezas. Você tem que olhar e dizer: Senhor, eu acredito. Eu acredito no Deus da Bíblia. Eu acredito na Tua palavra. Eu acredito, meu Deus. Eu acredito e eu quero dar as respostas certas. Eu quero, meu Deus, que o Senhor coloque o Teu Espírito em mim e me fortalece. Me levanta, porque eu acredito. Eu acredito em resultados que não são naturais. Eu acredito em resultados sobrenaturais. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor vai pôr uma mesa para mim no deserto. Eu acredito, meu Deus, porque o Senhor diz que é uma escolha. Eu acredito na bênção, eu acredito na vida, eu acredito na prosperidade. Eu acredito, Senhor. Fala, Deus. Você vai ver muita gente olhar para você. Você vai ver muita gente olhar para você. Como eu estava ouvindo um testemunho essa semana que passou, de alguém que Deus tem levantado poderosamente, e foi liberada uma palavra para a vida dessa pessoa, que muitos diriam: de onde vem o que está saindo de você? De onde vem isso? E hoje é a palavra que está se cumprindo. Que as pessoas olhem para você e digam: de onde vem tudo isso? De onde vem essa fé? De onde vem essa criatividade? De onde vem essa sabedoria? De onde vem essa força? De onde vem esses resultados que há em você? Que as pessoas possam olhar para você e dizer: uau, uau, você não era para ser esse, você não era para ter, você não era para ter porque você não recebeu, mas Deus derramou sobre a tua vida. Deus te levantou, Deus te escolheu para te exaltar. E muitos vão dizer: uau, de onde vem isso que você tem, meu filho? De onde vem isso que você tem, minha filha? De onde vem? E você vai poder dizer: eu tenho uma fonte, vem do meu Deus, vem do meu Senhor. Está entendendo?
Então abra a tua voz e fala com Deus. Fala: Senhor, eu acredito, meu Deus, eu acredito que muitas pessoas vão olhar para mim e vão dizer: de onde vem esse resultado? De onde vem essa fé? De onde vem esse poder? De onde vem essa coragem? De onde vem essa ousadia? De onde vem? De onde vem? E você vai dizer: eu tenho uma fonte que eu bebo, eu tenho uma fonte dentro de mim, é uma fonte que jorra, em nome de Jesus. De onde vem? De onde vem? De onde vem? Coloca dentro dela, Senhor. Que ela seja, meu Deus, essa fonte, meu Pai, porque aquele que tem uma fonte dentro de si, diz a tua palavra, do seu interior jorrarão, fluirão rios de águas vivas. Eu quero profetizar sobre a vida dele, eu quero declarar sobre a vida dele: os resultados não serão naturais, os resultados não serão comuns, mas serão sobrenaturais. Eu declaro, meu Pai, resultados sobrenaturais. Eu declaro uma unção, a unção do sobrenatural sobre a vida dele, sobre a vida dela, em nome de Jesus. Coloca, meu Deus, coloca o teu espírito desses homens, coloca o teu espírito dessas mulheres. Levanta com força, meu Deus, levanta com unção, com poder, levanta, em nome de Jesus. Que muitos possam olhar para ele e dizer: eu não suportaria o que você suportou, eu não suportaria, não sei se eu daria conta, mas você deu, você deu, você deu, você deu. Deus vai te capacitar, Deus vai derramar do Espírito dele sobre a tua vida, Deus vai aumentar a unção sobre a tua vida, e os resultados que ele vai derramar sobre a tua vida não serão comuns, não serão naturais, não serão, em nome de Jesus. Vai, diga. Deixa Deus colocar essa pressão interna de você. Deixa Deus colocar essa pressão interna dentro de você. Diga a ele. Diga a ele. Diga a ele. Diga a ele. Diga. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vai fluir, vai jorrar, vai jorrar. Seja qual for o teu deserto, é o lugar que você vai viver abundância. Deus vai jorrar sobre a tua vida, vai jorrar água, vai jorrar pão do céu, vai jorrar carne. Deus prepara uma mesa para você, em nome do Senhor Jesus. Acredite. Presta atenção, fique com os seus olhos fechados. Eu disse, semana passada nós tivemos um testemunho com alguém que está numa das maiores grupos alemão, e ele foi ungido numa reunião. Ele foi ungido em momentos especiais. Foi derramada uma unção. E foi dito: você será grande. E o que Deus vai dar a você
Muita gente vai perguntar: de onde saiu isso? De onde tem vindo? E essa pessoa testemunhava para nós e disse: exatamente como foi dito, é o que tem acontecido. Às vezes eu acordo na madrugada, Deus me dando revelações, Deus me dando visão do que eu devo fazer, Deus me dando sonhos, e eu corro para o meu computador e começo a executar. E quando eu apresento aquilo que Deus me deu, as pessoas estão sendo impactadas. Deus quer dar a você ideias, revelações, criatividade, coragem. Coragem. Você que crê e quer, vem cá. Eu vou pedir para ungir. Você ungir suas mãos e sua cabeça. E você vai vir aqui. Deixa eu orar por você. Sobe aqui no altar. Você pode sonhar e Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, Ele não desiste. Pode subir mais um. Esperou Pode subir. a promessa e Deus a porta abrir. Pede Deus para ungir tua mente. Deus vai fazer. Pede Deus para te dar as revelações que Deus tem para você. Porque muita gente talvez vai olhar para você e vai dizer assim: como? De onde? De onde tem vindo isso? De onde tem vindo essa força, essa coragem, essa unção, essa sabedoria, esse discernimento? De onde tem vindo essas ideias? De onde? De onde? De onde tem vindo? De onde tem vindo? Vem. Vem. Ah, meu santo e poderoso Deus, a tua palavra nos ensina, Senhor. Feliz é o homem, abençoado é o homem, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Esse homem será como a árvore plantada, Senhor, junto às águas, junto aos ribeiros. No tempo do calor não se afadiga e não deixa de dar fruto. Não, Senhor. Eu quero orar por esses homens e essas mulheres que aqui estão diante do altar. Homens e mulheres que decidiram, Senhor, crer, dar a resposta certa, não confiar na força do seu braço, mas saber que o que eles têm de especial vem do Senhor. Dê a eles uma unção especial nessa manhã. Dê a unção de criatividade. Ilumina essas mentes. Ilumina essas mentes, Senhor. Ilumina. Dê a eles a inteligência emocional que o Senhor deu a José. O fruto do Espírito que o Senhor deu a José. Porque José precisou de muita inteligência emocional para dar a resposta que ele deu em tantas situações, adversidades que ele enfrentou. Mas o Senhor tornou o número 1. O Senhor tornou ele o maior. Deu a ele revelações. Deu a ele sabedoria. Deu a ele discernimento. Deu a ele pressão interna. Eu oro por esses homens e essas mulheres que aqui estão. Unja a mente deles. Unja a mente deles. Unja o coração deles. Porque a tua palavra diz que o Senhor tem procurado um tipo de pessoa
Tua palavra diz que o coração dos reis são como rios que são conduzidos pelo Senhor. Que aqui se levante homens e mulheres com coração de rei. Homens e mulheres com coração de rei, que é conduzido na direção que o Senhor tem para eles, na direção que o Senhor quer. Esse é o segredo, Senhor. Unge os corações. O Senhor disse: tem um tipo de pessoa que o Senhor tem procurado. Então que o Senhor encontre aqui, encontre no nosso meio, encontre em nós esse tipo de pessoa. Unge a mente dela, unge o coração dele, unge, em nome do Senhor Jesus. Que você seja ungido com a unção de sabedoria, de criatividade, de força, de coragem, de ousadia. Que o que vai sair de você, muitas pessoas possam olhar para você e dizer assim: de onde vem? De onde vem? De onde vem isso? De onde vem essa sabedoria? De onde vem esse discernimento? De onde vem essa força? De onde vem essa coragem? De onde vem essa habilidade? De onde vem? De onde vem? E você vai poder dizer: tem uma fonte dentro de mim. Tem uma fonte dentro de mim. Porque a Bíblia diz que aquele que crê, como diz as Escrituras, do seu interior. Você sabe por que eu te unjo, gente? Deixa eu dizer para você aqui, olha aqui para aqui. Você sabe por que eu te unjo? Você pode achar que isso aqui não é nada. Não tem nenhum grande na Bíblia que não foi ungido. Uma unção que parecia, esse derramado óleo na sua cabeça que parecia ser uma coisa simples, foi o que fez a diferença. Foi o que mudou. Quando Deus tem algo, primeira coisa, alinhe o coração para você não perder a sua fé. Porque tem um tipo de homem, um tipo de pessoa que Deus procura. Os planos é dele. Você está aqui só com um propósito. Você nasceu e você sabe que cada dia que passa você está morrendo já. E eu vou dizer uma coisa assim, ó. Olha a palavra que eu vou dizer para você. Tenha pressa para viver seus sonhos. Porque se você não tiver pressa, vai ser passivo, acomodado, e não vai pagar o preço que tem que pagar. E o tempo vai passar e você vai envelhecer. E você vai se lamentar e vai dizer que você não teve chance na vida. Mentira, nenhum de vocês. Do dia que vocês colocaram os pés aqui, acabou. Você não tem mais do direito de dizer isso. Porque Deus te trouxe para te dar uma chance. Deus te trouxe para mudar a tua história. Deus te trouxe para fazer você conhecer a verdade. Deus te trouxe para saber que existe um Deus que levanta o pequeno. E você precisa acreditar que você é esse pequeno, o improvável que Deus vai levantar. Alinhe o seu coração com Ele, porque talvez você não tenha nem noção do que Ele tem para você. Só que Ele não pode fazer enquanto a gente não estiver alinhado, porque o propósito é dele. Deus tem procurado homens e mulheres que entendam os seus propósitos, para que Ele se faça grande na vida desses homens. Entende? Você sozinho você vai errar. Você vai caminhar na força do seu braço. E na força do seu braço diz Jeremias 17, que maldito é o homem que confia no homem e faz da sua força o seu braço. Esse homem será como um arbusto no deserto. Ele não sentirá quando vem o bem. Ele será solitário no deserto. Sabe por quê? Porque ele confiou em si. Ele confiou na força do seu braço. Mas feliz, bem-aventurado, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore que as raízes estão ligadas aos rios. No tempo do calor, não se afadiga, as folhas não murcham e não deixa de dar fruto. Tempo do calor é tempo de seca, de sequidão. Vai frutificar o tempo todo. Amém? Você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Escuta o que eu estou falando para você. Olha para mim. Se não for você, vai ser um de vocês.
depois muita gente vai falar assim: ah, para ele foi mais fácil. Não, não foi. Tem uns que creem, acreditam, paga o preço. Eu creio, eu quero. Mas Deus já está levantando gente muito grande no nosso meio. E não é um ou dois ou três, Ele quer levantar muitos. Sabe o homem que a Bíblia diz que Deus procurou um homem? Deus procurou um homem. Deus procurou um homem. E fala de Davi. A Bíblia diz agora no Novo Testamento que Deus ia levantar um exército de Davi. Quando o Senhor fez uma promessa a Abraão, Ele disse que Ele levantaria reis e nações. Não é um rei, reis e nações. E Apocalipse diz que nós somos reis e sacerdotes para Deus. Tenha coração de rei. O rei vai administrar coisas muito grandes. Seja um sacerdote. Sabe o que quer dizer um sacerdote? Você é o seu relacionamento e você intermedia pessoas em relação a Deus. Quando você ouve falar do profeta, Deus fala com a boca do profeta e o profeta fala com você. O sacerdote, o povo vem no sacerdote, o sacerdote apresenta o povo a Deus. Nós somos um canal de levar gente a Deus. Diga, nós somos um canal de levar pessoas a Deus. Que coisa linda, né? Às vezes, que legado maravilhoso. Quanta gente, que pessoas vão dizer para você assim: obrigado, quero ser grato a você, porque você me deu a coisa mais importante da minha vida. Você apresentou uma fé que ele não conhecia, um Deus que ele não conhecia, e um resultado. Sabe o que eu disse outro dia? Vou falar abertamente, que não tem problema. O canal não é meu, eu tenho respeito para o canal, mas eu disse outro dia, estava contando ontem para o Marcelo. Outro dia eu peguei alguém que está aprofundado no espiritismo, dono de um centro, atua num centro, e ele chegou para mim e diz assim, antes dele dizer qualquer palavra, eu disse assim para mim, eu disse assim para ele, porque quando você crê nessas coisas todas, que para mim é totalmente sem sentido, eu disse assim, antes de você me falar qualquer palavra, deixa eu falar para você. Eu disse assim, estou olhando aqui diante de mim um homem frustrado, um homem sem esperança, um homem destruído no fundo do poço. Eu estou olhando aqui diante de mim um homem que eu não sei a sua idade. Qual idade você tem? Ele me falou, eu falei, você parece mais velho, porque a sua fé acabou com você, e tudo que te prometeram não te entregaram, porque não te entrega. O que te prometeram não te entregaram, e você está aqui derrotado e frustrado. Mas o Deus que eu sirvo, o que Ele promete, Ele entrega. Eu falei, eu quero que você vá na igreja e olhe para a vida das pessoas, porque tudo que Deus promete, Ele entrega. Por isso você tem visto tanta gente abençoada, prosperando, crescendo, gente generosa, que tem para si, tem para o reino, tem para abençoar a vida de pessoas, porque Ele não tinha para Ele. E ele estava vendo pessoas dentro da igreja tendo para si, para o reino, e abençoando a vida de tantas pessoas. Porque o que Deus promete, a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele diz, o que Ele promete, Ele cumpre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando você lança a mão da palavra, você diz, Senhor, eu fiz isso com base na Tua palavra, eu acredito na Tua palavra. O Senhor diz, eu não posso negar minha palavra. O que Deus promete, Deus cumpre. O que Deus promete, Deus cumpre. Se envolva com as coisas certas. Se envolva com as coisas certas. Não se envolva com as circunstâncias. Se envolva com as coisas certas. Se envolva com a fé. Está entendendo? Então, eu estou passando por um deserto. Deserto é lugar de milagre. Deserto é o lugar que você vai conhecer o poder sobrenatural de Deus. Deserto pode chover pão do céu. Deserto, Deus faz sair água da rocha. Deserto tem uma coluna de nuvem que caminha sobre você, então quer dizer que você não caminha em trevas. Está entendendo? Mas no deserto se movimenta. No deserto dá os passos de fé. Às vezes a gente chega diante do mar, parece que o mar, e agora, para onde eu vou? Montanha do lado, montanha para trás, só os egípcios, o que eu faço? Diga um pouco mais, começa a marchar que o mar vai se abrir. Eu vou pela fé, Senhor, eu não paro.
O Senhor disse ao povo: por que você está aí tanto tempo ao redor dessa mesma montanha? Começa a circular, vai. Começa a se movimentar. E às vezes é quando a gente se levanta, ao invés de ficar se lamentando, a gente se levanta em oração, se levanta declarando a palavra, profetizando. Eu acredito nesse Deus. Os justos verão essas coisas. Ó, lê ali, ó. Lê aqui, ó. Projeta aqui, por favor, para eles. Projeta aqui. Libera aí, gente. Acorda aí, por favor. Isso. Os justos verão essas coisas. E se? Enquanto os perversos serão o quê? Então, tem gente que, eu quero ver a vida dele, quero ver, os justos verão essas coisas e se alegrarão, enquanto os perversos serão. Quem falou a teu respeito vai ter que engolir. Quem te criticou vai ter que engolir. E quem te criticou e pesou a tua cruz, você tem que estar com o coração aberto e preparado que ainda você vai ajudar. Vai ou não vai? Não fala assim, Deus me livre. Não, você vai ajudar e com prazer. Você vai ser Jesus na vida dele. Pagou, ele fez o mal, você vai fazer igual José. Vocês bem que tentaram fazer o mal contra mim, mas Deus converteu em bem. Fique em paz, eu vou te ajudar. Quando José disse assim, fique em paz que eu vou te ajudar, eu sustentarei vocês e a sua família. Não foi uma família não, foi 70 pessoas. 70, que ele falou, pode ficar em paz, fica tranquilo. Eu não vou me vingar de vocês não, eu vou sustentar vocês. Sabe o que é sustentar 70 pessoas? Agora, um cara para sustentar 70 pessoas, assim, do bom e do melhor, ainda da terra, para colocar os rebanhos, a riqueza, um cara para fazer isso, tem muito ou tem pouco? Tá sobrando, não tá? Então a gente tem que pensar grande. A gente tem que pensar grande, que o Deus tem com você é muito grande. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, levante suas mãos, por favor. Eu declaro que Deus te unja com espírito de sabedoria, com direção, com revelações. Que Deus põe pressão interna, que o Espírito Santo põe pressão interna. Que você seja iluminado, tomado pelo Espírito da coragem, da ousadia, e que acima de tudo, haja graça e favor sobre a tua vida. Tudo que você fizer vai dar certo, vai fluir. Tudo que você fizer, haverá a bênção do Senhor. Aonde você pisar, aonde você entrar, pisar com a planta dos seus pés, aonde você colocar as suas mãos, em nome do Senhor Jesus, e cada palavra que sair da tua boca, cada oração que você fizer, cada declaração, vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Que a unção de sabedoria, de criatividade, de coragem, tome a tua vida em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus.